Título 2 dos direitos e Peraí, para de palhaçada, cacete. Pessoal, tudo bem? Então, estamos hoje aqui mais uma vez para falar do nosso assunto, que é a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. Na aula passada falamos sobre o título 1, que trata das disposições preliminares. Hoje vamos adentrar no título 2, dessa importante lei para o nosso concurso. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Artigo 4º. O município assegura, no seu território e nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A leitura desse artigo, pessoal, de cara eu já dou para vocês uma dica. Prestem atenção nessa segunda parte aqui do artigo. A segunda parte que eu falo é depois da vírgula. Nos limites de sua competência, vírgula. Essa é a primeira parte. Os direitos e garantias fundamentais que a Constituição, essa é a segunda parte do artigo. No finalzinho dessa segunda parte, está escrito: confere aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Não. Aqui o legislador, ele falou menos do que ele queria falar. Não só o município assegura, não só aos estrangeiros residentes no país, aos estrangeiros transeuntes também. Por exemplo, um estrangeiro que esteja aqui no Brasil, passeando ou viajando a trabalho, por exemplo, veio aqui passar 3 dias para uma importante reunião que ele vai ter sobre trabalho, ou mesmo passeando com a família durante 2 meses, também serão garantidas a ele também serão asseguradas a ele as garantias desses direitos e garantias fundamentais. Então, muito cuidado, porque isso pode ser pegadinha na sua prova do seu concurso, tá? Aos estrangeiros residentes no país somente. Não, se vocês verem isso escrito, está errada a questão. Não é apenas aos estrangeiros residentes, e sim a qualquer estrangeiro, seja ele residente, temporário ou transeunte, ok? Parágrafo 1º. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial. Vocês sabem o que significa litigar, não é? Para quem não sabe, eu vou explicar. Litigar significa demandar. Demandar num processo. Por isso que aqui fala âmbito judicial ou âmbito administrativo. Litigar, por exemplo, você está litigando no âmbito administrativo com o INSS, você está num processo administrativo no INSS para conseguir a sua aposentadoria. Isso é um processo administrativo, porque está ali só no âmbito interno do INSS. Agora, você não conseguiu, o INSS negou o seu pedido de aposentadoria. Você vai para a justiça. No âmbito judicial, você vai demandar contra o INSS para quê? Para tentar conseguir a sua aposentadoria. Então, seria isso que seria no âmbito administrativo ou judicial, ok? Então, isso significa que nenhuma pessoa será discriminada por litigar com algum órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial, ok? É vedado essa discriminação ou que essa pessoa seja prejudicada por esse motivo, ok? Parágrafo 2º. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente que, no município, é o prefeito, ou aquele a quem ele delegar essa atribuição. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o texto desse parágrafo 2º se assemelha bem, a um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, justamente aquele que fala que todos podem reunir-se pacificamente. No artigo 5º,
vocês também, da Constituição Federal, vocês também encontram um inciso, né, com esse texto aqui, com um texto bem semelhante. Parágrafo 3º, nos processos administrativos, já expliquei para vocês, né, o que é um processo administrativo. Qualquer que seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou a decisão motivados, ok? Então, o despacho e a decisão, eles têm que ser motivados, pessoal, eles têm que ser fundamentados, ok? Sob pena de nulidade. Parágrafo 4º. Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do poder público, ressalvado aquela cujo sigilo seja temporariamente imprescindível à segurança da sociedade do município, nos termos da lei, que fixará também o prazo em que deva ser prestada a informação. Parágrafo 5º. Independe de pagamento de taxa ou emolumentos ou de garantia de instância o exercício do direito de petição ou representação, bem como a obtenção de certidão, devendo o poder público fornecê-la no prazo máximo de 30 dias para defesa de direitos ou esclarecimentos de interesse pessoal ou coletivo. O que consiste, pessoal, nesse direito de petição? É o que está falando aqui, é o direito que nós, cidadãos, temos de chegar em qualquer órgão público que tenha, a gente sabe que consta informações a nosso respeito ali, e requerer uma certidão constando essas informações. Isso chama direito de petição. E de acordo com o texto do parágrafo 6º, é direito assegurado, né, pelo município e independentemente de pagamento de taxa ou emolumentos, ok? Errei, em parágrafo 6º não, parágrafo 5º. Parágrafo 6º. É direito de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar às autoridades competentes a prática, por órgão ou entidade pública ou por delegatário de serviço público, de atos lesivos aos direitos dos usuários, incumbindo ao poder público apurar sua veracidade e aplicar as sanções cabíveis, sob pena de responsabilização. Então, pessoal, o poder público, né, apurando a veracidade, né, de prática de órgão ou entidade pública ou delegatário de serviço público ou mesmo de agente público, de atos lesivos a direitos de usuários, dos cidadãos, o que ele deve fazer? Ele deve, né, adotar as sanções cabíveis e também o autor dessa ação lesiva aos cidadãos, ele será responsabilizado por isso, por esse ato lesivo, ok? Parágrafo 7º. Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício de suas atribuições e independentemente da função que exerça, violar direito previsto nas Constituições da República e do Estado e nesta lei orgânica. Então, o agente público, pessoal, que for flagrado violando lei que conste, comportamento que conste violar algum direito previsto no texto da Constituição Federal ou das Constituições estaduais, ele será punido. Parágrafo 8º. Incide na penalidade de destituição de mandato administrativo ou de cargo ou função de direção em órgão ou entidade da administração pública o agente que deixar injustificadamente de sanar, dentro de 60 dias da data do requerimento do interessado, omissão que inviabilize o exercício de direito previsto nas Constituições da República ou do Estado ou nessa lei orgânica. A mesma lógica do parágrafo anterior. O que acontece? Então, o agente público será destituído, do mandato dele, ou do cargo público, ou do emprego público que ele exercer. O que acontece? Se esse agente público deixar injustificadamente de sanar, ou seja, de corrigir,
corrigir dentro de 60 dias da data do requerimento do interessado alguma omissão que inviabilize o exercício de direito de algum direito previsto, ou na Constituição Federal ou nas Constituições do Estado. Ele incorrerá em destituição do mandato ou da perda da função, né, pública ou de seu cargo público, se nesse prazo de 60 dias ele não sanar, ele não corrigir, ele não suprir essa omissão que trata aqui o parágrafo 8º, ok? Parágrafo 9º. O poder público coibirá todo e qualquer ato discriminatório nos limites de sua competência, dispondo, na forma da lei, sobre a punição dos agentes públicos e dos estabelecimentos privados que pratiquem tais atos. Então, esse parágrafo 9º fala, né, nos traz que o poder público, ele vai fazer de tudo, né, para poder coibir, para não deixar que aconteça qualquer ato discriminatório, claro, nos limites da competência dele. Artigo 5º. Ao município é vedado. Esse artigo aqui, pessoal, muito se assemelha com o artigo 19 da Constituição Federal, pois vocês façam uma leitura comparada para vocês verem, é bem semelhante o texto. Artigo 5º. Ao município é vedado, inciso 1º, estabelecer culto religioso ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou de aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé a documento público. Inciso 3. Criar distinção entre brasileiros ou preferência de uma em relação às demais unidades da federação. Então, pessoal, esse aqui, tá? Finalizamos aqui o título 2, tá? Que chama dos direitos e garantias fundamentais. Na próxima aula, vamos adentrar no título 3, que trata da organização do município. Então, enquanto isso, vocês façam, tá? A leitura da lei orgânica, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, aqui embaixo no link aqui, que tá aqui embaixo do vídeo, tem o link para download da lei orgânica integral. Façam a leitura, otimizem aí os seus estudos e até a próxima. Um abraço.